Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo a gente, estamos começando mais um Sindustalk, a nossa quarta temporada sobre os setores de uma construtora. E hoje a gente vai estar conversando com o Teodoro Alberto para falar sobre o setor contábil de uma construtora. E para quem não sabe, a contabilidade ela pode ser o grande segredo da operacionalização de uma grande construtora. Exatamente. Você que está começando agora, vão ter muitas dicas importantíssimas para você definir como é que vai ser seu regime tributário, principalmente no começo. Se você é uma construtora, se você é uma incorporadora, aonde é que você se enquadra para você poder entrar no mercado de forma correta, competitiva, entregando um bom produto. E hoje eu estou aqui também com o Guilherme, nosso conselheiro, e a gente dá as boas-vindas para o Teodoro. Teodoro, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer ter a Constrói dentro do Sinduscom com a gente. O Léo tá falando comigo, cara, a gente tem que gravar um episódio, vamos gravar um episódio. Eu falei assim, calma que vai chegar a tua hora. E aí a gente tá aqui para trazer conteúdo pro pessoal. Então, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Se você puder dar umas boas-vindas pro pessoal e também falar um pouco de quem é o Teodoro. Para quem não conhece, tá perdendo. E para quem não conhece, vai conhecer agora. Sim, eu que agradeço, Rafael, Guilherme, né? Satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Trocar um pouco de experiência aí. Na verdade, nós estamos no mercado já desde 2007, né? A gente fundou, eu junto com 2 sócios, a gente fundou a Master Focus. Eu como contador, um outro sócio que é engenheiro civil e um outro que é da parte comercial, né? Então, começamos essa empresa em 2007 e em 2020, a gente fez uma fusão com a DataFocus, que é uma empresa de sistema, uma empresa de software, né? E nasceu aí, então, a Constrói. Então, a Constrói ela é fruto de uma fusão entre a MasterFocus e a DataFocus, que são 2 empresas que eram distintas. Uma trabalhava no setor de contabilidade, de consultorias, e a outra era focada nessa parte de gestão e software. E resolvemos fazer essa fusão que está dando certo, estamos colhendo muito frutos, né? Uma parceria forte aí com o Sinduscom. Estamos aqui para agregar, né? Nós somos, na verdade, um hub de conhecimentos, né? Temos engenheiros, temos pessoal de sala técnica, temos pessoal da contabilidade, da controladoria, o pessoal do financeiro, que nos ajudam, né, a melhorar os sistemas, a melhorar os processos. Maravilha, Teodoro. Muitíssimo obrigado. Muito bem-vindo mais uma vez. Eu queria começar uma pergunta, ela não está no nosso roteiro, mas quando é que uma construtora ela passa a ser interessante ter o setor contábil dentro da própria empresa? Sei que a pessoa pode ir contratar a Constrói pelo sistema, né? Porque é um sistema muito robusto, bastante conhecido e que operacionaliza muita coisa. Mas, por exemplo, hoje a gente utiliza uma empresa terceira para fazer a contabilidade. Sim. Quando é que isso passa a ser interessante ou não? Quando você fala dessa terceirização, né, nós temos alguns clientes de fora, né, da Europa, alguns investidores, e isso já é de praxe deles, né? Eles já entendem que o que não faz parte do core business dele daí, ele terceiriza. Ele diz, Teodoro, eu tenho que estar focado no meu negócio, né? Então, tudo isso que vem em paralelo a isso, eu terceirizo, né? Tem algumas construtoras que já têm um maior porte, né? Já tem um volume maior de obras, de funcionários, que ela requer um corpo técnico ali mais robusto. E mais direcionado exatamente para a atuação daquela construtora. Daquele segmento, né? E foi aí, nessa brecha, que nasceu também nossa especialização em contabilidade para construção civil, né? Aqui no Ceará nós temos grandes escritórios de contabilidade, mas a grande maioria dos escritórios, eles são escritórios que abrangem todos os segmentos. Então, o cara faz a contabilidade do mercantil, faz a contabilidade de um comércio, de um hospital, de uma universidade. E pode fazer de uma construtora. Pode fazer de uma construtora, né? E nós entendemos que a construtora ela tem uma contabilidade específica. É um pouquinho mais complexa. Ela é tão, eu diria,
que o setor que mais poderia se aproximar do nível de complexidade seria o setor hospitalar. Pela questão do controle dos insumos e tal. Eu trabalhei um tempo atrás com um plano de saúde também. A contabilidade de plano de saúde é bem complexa. Tem algumas obrigações para ANS e tal, enfim. Então, quer dizer, é algo também específico, né? E a gente viu esse buraco, né? Eu já tinha esse braço contábil já há um bom tempo, mas quando eu entrei na Constrói, eu vi que a gente deveria segmentar nossos esforços somente na construção civil. E justamente por isso, por essas particularidades que ao longo aqui do nosso bate-papo aqui a gente vai falar. Então, para fechar, cara, só vale a pena tu ter ator quando tu for gigantesco. Não adianta tu ter criar um setor ali na empresa pequena, porque vai te dar custo e não vai operacionalizar. Isso às vezes é uma questão das pessoas que estão começando, terceirizo, contrata uma pessoa, contrata um generalista, vou para uma pessoa que ela sabe fazer DP e RH, sabe mexer no contábil e no fiscal. Então, assim, é interessante você saber ali que, poxa, no comecinho, pelo menos, tem um escritório para poder lhe dar o suporte, porque lá tem um corpo de especialistas, lá vai ter jurídico, lá vai ter todo o aparato para poder vai trazer experiência te atender. Exatamente. De outros clientes. Mas vamos seguir no roteiro aí, né, Gui? Sim. Teodoro, aproveitando aqui sua contribuição muito rica de informações para a gente, como que o setor contábil desempenha um papel fundamental dentro de uma construtora? O papel da contabilidade, né, ele é de registrar, organizar, né, analisar, né, as modificações do patrimônio líquido. Mas hoje ele tem um papel fundamental que é a exposição dos dados da empresa para o mercado como um todo. Né? Você pode me dizer, Teodoro, lá no meu escritório, lá na minha empresa, na minha consultora, eu tenho um setor de controladoria, eu tenho um setor financeiro, eu tenho meus BI, né? Vários relatórios lá de controle, mas o número que vai para o mercado é o contábil. Né? Então, se você vai apresentar a sua empresa para um banco, se você vai apresentar a sua empresa para um investidor, se você vai apresentar a terceiros, o número que é apresentado é o número contábil. É o número oficial. DRE, o que é que está entrando, o que é que está saindo aí, negão? Porque se só mostrar na planilhazinha bonitinha, o cara não... oficial da empresa. Exato. Né? Que é daí onde vem a questão tributária, de onde vem todos os outros atributos que uma empresa tem. Legal. Sim. E dentro desse papel importantíssimo, eu acredito que tem vários desafios. Né? E aí tu podia falar de alguns desafios específicos do setor da construção civil para a área de contabilidade. Na construção civil nós temos muitos inputs de informação. Né? A gente trabalha com almoxarifes, assistentes, auxiliares. Né? Então são muitas pessoas fazendo inputs de informação. Né? Com a tecnologia, né, isso está ficando cada vez mais assertivo. Né? Então, hoje a gente consegue importar notas fiscais, né? Porque antes você tinha que lá ler a nota fiscal e digitar, então tinha erro de digitação, tinha erro daquilo. Mas ainda é um grande desafio a questão do input da informação. Né? Porque quando a construtora ela vai ganhando um certo corpo, né? A gente vê a necessidade de ter alguém analisando essas informações, né? Seja ela uma controladoria, seja ela a própria contabilidade, para fazer uma espécie de auditoria interna, né? Validar esses números para poder passar esses números para os gestores, né? Para terceiros. Então, eles têm que estar muito bem alinhados, têm que estar muito bem conferidos, né? Para que essa informação não leve ao gestor a uma tomada de decisão errada. Bacana. Teodoro, e como que a contabilidade de custos ela é aplicada no contexto da construção civil? Hoje a contabilidade ela é fundamental para a gestão empresarial. Né? Hoje nós temos uma especificidade nessa questão do custo da construtora, que é um pouco diferente do mercado, onde a gente vai utilizar uma técnica chamada POC. Né? O que é esse bendito POC? Né? Todo mundo que é incorporador, seja ele usuário ou não do POC,
ele já ouviu falar essa expressão, né? Que é uma sigla em inglês, mas que traduzindo aqui para o português, ela significa percentual de obra concluída. Então, o que é isso? Hoje, quando você vai para o comércio, quando você vai até para uma indústria, né? Qualquer outro segmento, quando você faz uma venda, né? E você recebe aquele valor à vista, né? Não vamos entrar no mérito aqui de parcelamento, essas coisas, para não complicar. Aquilo é uma receita sua, né? Você comprou aquele objeto, comprou aquele material, então aquilo é a receita sua. Na construção civil, no caso da incorporação, não. Porque você recebe o valor de um apartamento, mas você só está entregando para ele um papel, que seria uma promessa de compra e venda. Você não está entregando nada para ele. Ainda, né? Ainda. Então, aquilo que eu recebi, eu ainda não posso dizer que é minha receita. E nem aquilo que eu estou gastando, eu também posso dizer que é meu custo. Então, existe uma técnica que a gente vai controlando a evolução da obra. À medida que eu vou evoluindo a minha obra e que eu vou evoluindo as minhas vendas, eu vou fazendo essas apropriações das receitas com as despesas e com os meus custos, né? Certo. Fala-se custo, que são aqueles gastos direto, né, da obra, né? As despesas já seria algo mais paralelo, né? Não estaria ligado diretamente à obra. Legal. E aproveitando aqui que a gente já está nesse ritmo frenético de perguntas, eu vou dar uma pausinha para a gente lembrar de quem está assistindo a gente poder seguir o canal da gente no YouTube, tá? Se você não ativou as notificações do YouTube, ativa lá o sininho, se inscreve no canal. É de graça, pessoal, é de graça, 0800, você não paga nada para fazer isso. Também tem no Spotify, no Deezer, nas plataformas de podcast mais populares que a gente encontra hoje no mercado. Então, compartilha com aquele teu amigo que tem construtor ou até a pessoa que não tem e tem curiosidade para saber como é que funciona esse mundo da construção, porque, querendo ou não, todo brasileiro tem a vontade de comprar um imóvel. Então, a gente tem que saber o que a gente está comprando. Porque quando a gente compra um celular, a gente quer saber todas as funções do celular. O computador da mesma forma. O carro, meu Deus. Mas o apartamento. A gente não sabe de quem a gente está comprando, a gente não sabe às vezes o que a gente está comprando. Então é muito importante você saber, para você entender como é que funciona também o outro lado da moeda. Você entender o que é que você pode cobrar, o que é que você não pode cobrar, o que é que você deve cobrar, o que é que você não deve. Isso é muito importante. Então compartilha com todo mundo que você puder. Comenta, principalmente no YouTube e no Instagram. Dá uma curtida que ajuda muito a gente. Além de ajudar a gente, você também vai estar ajudando outras pessoas que esse conteúdo vai chegar nessas pessoas que ainda não tinham visto e vai também ajudar elas. Então, para a gente dar uma continuidade, quais são os impactos nessa variação? Você falou nessa questão de eu ainda não terminei a obra e tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo, nada é garantido ainda porque a obra não está concluída, o bem imóvel ainda não está pronto. Só que isso é de acordo com o tempo. E a gente sabe, hoje no Brasil a gente tem, sempre teve na verdade, hoje está um pouco mais estável, os índices de inflação, de preço de material de construção, enfim, vários índices que a gente tem ao longo do tempo, taxa de juros básica. Como é que funciona? Principalmente para a contabilidade, essa previsibilidade desses aumentos naturais dos preços. Como é que entra essa parte na contabilidade ali na hora que eu vou começar o meu empreendimento? Como você bem falou aí, é o sonho de muito brasileiro essa aquisição da casa própria, né? E a gente não pode brincar com sonhos, né, das pessoas. Isso é algo muito sério, né? Muitas vezes você abre mão de tudo que você tem, vende os carros, pega a poupança. É o maior investimento da família. É o maior investimento da família e muitas delas já quebraram a cara, já se decepcionaram de alguma forma, né? Mas para isso, a gente falou um pouco aqui sobre o POC, né? E também nós temos algo específico em relação à tributação, que é o RET, né? Que é o Regime Especial de Tributação. Que para você ter direito a esse benefício, você precisa de um documento que se chama patrimônio de afetação. Você precisa afetar o patrimônio daquele empreendimento. E essa afetação de patrimônio ela é uma garantia para aquelas pessoas que estão adquirindo o seu imóvel, né? Como assim, Teodoro? Esse patrimônio de afetação ele vem para separar as contas bancárias da construtora, né, da incorporadora e do próprio empreendimento. Você não pode pegar
recursos de um empreendimento e aplicar em outro empreendimento. Né? Aquele recurso que foi destinado para aquele empreendimento, ele tem que ficar naquele empreendimento. Então, eu preciso ter uma conta bancária própria, uma prestação de conta própria, uma contabilidade própria. As SPEs, elas ajudaram muito nesse processo. As SPE também ajudaram bastante, que aí você tem já um CNPJ, específico para aquela atividade. Específico para aquela atividade, mas também nada impede de eu ter um único CNPJ com 3, 4, 5 obras dentro dela. Tem muitos construtores que ainda fazem isso. Hoje a SPE está cada vez mais comum e fica até mais fácil contabilmente falando. Sim, sim. Que aí eu vou ter centros de custos totalmente separados. E principalmente agora nessa onda de condomínios fechados, né? Que eu tenho uma receita entrando diretamente para aquele setor e ela tem as despesas dela, os custos dela ali dentro. Então fica meio que num círculo fechado. E aí eu vou ter uma taxa de administração da construtora, claro. Exato. Porque ela tem todo o corpo dela, tem os custos da própria operação da construtora. Foi uma das formas até de profissionalização do próprio mercado. Sim. Fica mais transparente. O cliente final, ele vai ter uma clareza maior do que é que está entrando e o que é que está saindo. Não que uma construtora não possa fazer isso com o CNPJ só. Ela pode. É muito comum ainda. E é tão seguro quanto. A diferença é que existe um tratamento de dados um pouco mais rigoroso quando você tem um CNPJ só do que quando você tem CNPJ separado, né? É uma tendência do mercado, né? Continua sendo as SPS. É uma indicação nossa trabalhar com as SPS, porque como você bem falou, para o setor financeiro, né? Fica mais fácil você tratar esses custos, essas despesas, essas folhas de pagamento apartada por CNPJ. Mas como você também bem falou, eu posso ter um único CNPJ com 3, 4, 5 obras dentro dela, desde que eu tenha a separação dessa contabilidade, dessas contas bancárias, dessas prestações de conta, né? Para me poder também gozar desse benefício fiscal. Tem muita gente construtora que acaba abrindo uma nova conta bancária no mesmo CNPJ. E aí utiliza aquele centro de custo para aquela obra específica, para não ter que abrir um novo CNPJ, porque também o CNPJ ele gera custos. Existe essa possibilidade, não é muito comum. Mas é assim, toda receita que você está entrando, se você tem um CNPJ só, você tem que obrigatoriamente destinar essa receita. Se é para obra A, B, C, D, E, F. Você vai ter um passo a mais durante o processo. Se você tem uma SPE, foi para ela, não tem que dizer que é para ela, já está lá. E nesse caso, obrigatoriamente, eu aconselho ter um software. É humanamente impossível você controlar mais de uma obra dentro do mesmo CNPJ, sem saber qual é o custo de uma, da outra, onde é que coloca, eu vou controlar no Excel, vou colocar aquilo. É quase que humanamente impossível, né? Então, quando você está nesse padrão de ter mais de uma obra rodando simultaneamente, com certeza a utilização de um software vai ajudar muito nessa separação do centro de custo, né? Enfim. Ele vai compilando ali os dados, enquanto tu tá dormindo, ele tá ali, ó, trabalhando. Aproveitando o gancho da SPE, geralmente ela se encerra junto com o projeto? Nós temos ainda aquela garantia, né, dos 5 anos que a SPE precisa arcar. Mas se eu tiver finalizado as minhas vendas e eu passar esse meu período da garantia, a gente pode sim dar baixa nessas SPE ou utilizar, até para o próprio condomínio. Deixar ela para o condomínio. Mas eu posso utilizar essa SPE para outra obra, né? Então finalizei uma obra com essa SPE e vou iniciar uma próxima obra com essa mesma SPE. Mas que não é parte de mercado. O ideal é que a gente encerre essa SPE com esse empreendimento e nasça. Hoje em dia a nossa legislação, né, o nosso junta comercial, elas nos ajudaram muito, evoluiu muito nessas aberturas do CNPJ, né? Então hoje você abrir um CNPJ de uma SPE hoje é super fácil, super rápido, é tudo online, né? Então eu já deixo inclusive algumas SPE já de gaveta, né? Porque quando o incorporador ele vai adquirir um terreno, né, para poder fazer uma possível incorporação, ele já compra esse terreno dentro dessa SPE. Entendi. Tem que pagar um ITBzinho. Isso. Massa. Né? Então ela já nasce dentro da SPE, aquele terreno, e aí todo o processo de projetos da incorporação já nasce dentro daquele CNPJ e todos os custos aí ligados a ele. Né? Tá certo.
E vamos lá, Teodoro, como que a contabilidade ela pode auxiliar na otimização de recursos em tomada de decisões estratégicas em uma construtora? Ultimamente a gente tem recebido muitos clientes lá no escritório de indicações de outros colegas que estão com problema no financiamento bancário, né? Hoje temos poucas empresas que trabalham com capital próprio. Geralmente tem a utilização de alguma instituição financeira. E essas instituições financeiras, elas estão cada vez mais inteligentes, né? Cada vez entendendo melhor a contabilidade das construtoras e exigindo um balancete, um balanço, né? Mais bem elaborado. Então, a gente chegou a pegar casos de grandes incorporadoras, né? Conhecidas aqui do estado, e que seu financiamento bancário simplesmente não foi aprovado, né? E aí convidaram a gente para analisar esse balanço, e quando a gente olhou, foi porque não estava sendo feitas as apropriações de forma correta. As apropriações de receita e despesa não estavam feitas de forma correta e não passou pelo crivo do banco, né? E aí a gente arrumou, né? E passou. Então hoje, você ter uma contabilidade em dia e ter uma contabilidade dentro das regras internacionais de contabilidade, né, que o Brasil faz parte desse acordo, é fundamental, porque os bancos, dependendo do porte, inclusive, do empreendimento, ele pode solicitar uma due diligence, né? Então, por exemplo, a Caixa Econômica, né, o Banco do Brasil, eles terceirizam muitas vezes essa due diligence, mas quando a gente apresenta o balanço para ele pede para aquela empresa validar esse número, né, como se fosse uma espécie de auditoria, né, daqueles números. Antigamente, os bancos, eles eram muito mais de relacionamento, né? Então, você tinha um relacionamento com o banco lhe conhecia, sabia os seus bens, conhecia as suas garantias, né? Mas hoje eles não estão mais interessados nas garantias reais, né? Eles hoje querem saber se vai terminar. Ele quer saber se essa obra vai terminar, a capacidade dela de venda, a capacidade dela de rentabilidade, de poder saber se você vai poder honrar com aquele compromisso. Foi mudada essa percepção até dos próprios bancos do produto que eles estão trabalhando. É um produto bem mais complexo do que um carro ou qualquer outro produto que você precise financiar, porque gera um desgaste muito grande quando ele não acontece. Não é... Eu diria assim, talvez é o pior tipo de furada que você pode se meter num empreendimento que não recebeu, ou que atrasou muito, ou que teve algum problema. Cara, isso aí provavelmente vai ser o pior que tu vai entrar na tua vida, porque provavelmente é o que vai tomar a maior parcela do teu patrimônio. Então, acho que os bancos, eles entenderam que não bastava só ter garantia, né, lastro, sim, e sim você entregar de fato aquele empreendimento ali, o que foi prometido, porque qualquer coisa que falte no empreendimento, o órgão que vai ser cobrado vai ser o banco, porque ele é o agente financiador. A construtora, ela é cobrada quase que consequentemente depois do banco, porque a relação é cliente e banco. O construtor, ele é o facilitador desse processo. Então, acho que os bancos, eles começaram a entender esse processo aí, que era extremamente importante, que de fato fosse entregue esse produto. E aí eu vou fazer a pergunta mais fácil do podcast. Como é que a tecnologia está transformando esse mundo da contabilidade? Assim, cara, a tecnologia, ela melhora tudo, mas fala aí da contabilidade. Como a gente falou aqui há pouco, sem a tecnologia tá muito difícil a gente ter os controles que a gente precisa, né? Como a gente estava falando aqui de obras simultâneas, você hoje, sem uma ferramenta de software para controlar mais de uma obra, é quase que humanamente impossível, né? Talvez seja humanamente impossível. Por um ser humano, nós temos talvez sim. Estoque, né? Equipes, né? E muitas vezes a gente, quando o incorporador ele é dono de duas obras simultâneas, existe uma tendência de você misturar ali a equipe ou um materialzinho que sobrou de uma obra, jogar para outra e daquilo para outra. Né? Comum demais. Que não estou aqui criticando, isso pode ser feito e acontece, é de praxe do mercado. Às vezes atrasou de uma obra e na outra obra tu não quer parar a tua obra. Cara, isso é muito normal. Eu preciso ter esse controle. Né? Eu preciso saber que aquele material saiu de um canto, foi para outro, que foi para outro, né? Enfim, então
a velocidade da informação e a qualidade da informação, ela melhorou bastante com esses softwares. Né? Eu não digo nem a tecnologia, a informatização do processo. Porque às vezes a gente sabia o que estava acontecendo, mas não tinha informação. Tipo, não tinha um negócio concreto ali. E hoje está cada vez mais comum. Existem setores especialistas em dar entrada em softwares, seja contábil, fiscal, departamento pessoal, pessoas específicas só para dar entrada nessas coisas. Isso é muito comum. A gente recebe apresentações de algumas startups e é incrível como nós estamos evoluindo na construção civil. Né? Hoje é reconhecimento facial, o ponto eletrônico, né? Você já passa no portão, ele já bate uma foto sua, já vê quem é. Às vezes já pelo celular. Às vezes pelo celular, o próprio celular já também vai tem pro sistema. O sistema já vê que hora, se o rapaz chegou atrasado, se não chegou. Já faz análise o controle dos EPIs, se ele tá com os EPIs corretos, até para uma foto e tudo. É bem bacana, né? Já vi também. No próprio Sinuscom também eu vi um rapaz que apresentou óculos de realidade aumentada. Muito legal. Aumentada também. Não, eu vi um que, numa fábrica, ele tinha tipo uma vending machine só com EPI. E aí o funcionário ia lá, colocava o digital dele, tirava o EPI dele, ele recebeu a notificação. Você tá na hora de trocar seu EPI. O kit de EPI, né? Não, tinha tudo, né? Tipo, protetor ocular, óculos, tinham vários. Ele, não, eu tô precisando disso. Pá. Então, assim, ele tinha, já existia uma inteligência artificial rodando, sabe, ó. De tanto em tanto tempo ele vai precisar de um óculos. De tanto em tanto tempo ele vai precisar... E aí já faz a programação das compras, já faz a né? programação das compras. Ele já vai fazendo a retirada. Se ele utilizar melhor o equipamento, vai demorar mais. Ele já vai fazendo essa correlação. Sim. Foi lá, tirou. Vixe, ele era para ter tirado 2 no mês, ele tirou 5. Alguma coisa tá errada. Um mau uso, talvez? Talvez um mau uso. Aí já alerta lá no pessoal do compras. Ó, essa pessoa aqui, ela retirou mais do que o normal e tal. Vê o que é. E aí ele já fazia toda essa integralização, meu amigo, era informação muito rápida. E uns dados assim, eu falei assim, caramba. E eu pensando nesses dados agora, me veio uma pergunta. Que na verdade é a última, na verdade. Penúltima, né? Que tem uma extra. Quais são os principais indicadores? Se você fosse falar assim, não, tô abrindo minha construtora hoje, quais são os 5 mais importantes indicadores para eu ter na palma da minha mão como construtor? Existem alguns indicadores que eles já são... comuns, né, assim, do mercado, que é de uso externo, né? Quando eu falo de uso externo, são para os terceiros, né, para o governo, para os investidores, para os bancos. Mas pro dono da construtora, o que é que ele tem que estar... que eles né? E nós também temos uma ferramenta, um BI, né, que a gente cria e desenvolve os indicadores próprios, internos de cada construtora. Legal. Né? Então, às vezes, você tem o Rafael aqui, tem uma visão da construtora dele de uma forma, e já o Guilherme tem de outra forma. Então, eu sento com o Guilherme, né? Guilherme, vamos atentar para esses indicadores e a gente cria indicadores específicos para cada cliente. Mas existem alguns indicadores que eles já são de praxe, né? EBITDA, né? Margem de contribuição, margem líquida, margem bruta, rentabilidade, ponto de equilíbrio, né? Um indicador super interessante, né? Geração de caixa, payback, né? Que são os indicadores assim mais comuns no mercado, né? Mas eu indico de que cada consultor sente com a sua equipe e monte seus próprios indicadores de controle, né? Que eu acredito que é o grande futuro dos gestores, é o acompanhamento dos indicadores. Né? Se você está com mais de uma obra, você não consegue estar ali simultaneamente acompanhando todas elas, os indicadores é uma da grande saída aí para você saber que a empresa está na sua mão. Né? Pois já que você botou uma pergunta a mais, faça logo a última pergunta e aí você depois já encerra. Tá certo. A ideia foi sua, tá aí, ó. Então, Dona, numa situação que eu já presenciei, falando de tributação. De tributação diferente dentro de um mesmo espaço. Sim, pode acontecer. Por que isso ocorre? Pode acontecer. A gente falou aqui já sobre o POC, falamos aqui sobre o RET, que é o Regime Especial de Tributação. E você pode fazer o patrimônio de afetação, que é algo também que a gente comentou, você afetar o patrimônio somente de uma torre. Né? Então, digamos que você tem um empreendimento com 3 torres. E você vai dizer, Teodoro, essa torre aqui, eu quero afetar o patrimônio e eu quero o benefício do RET, que é o nosso Regime Especial de Tributação. Mas nessas outras 2 aqui, eu não vou afetar o patrimônio
e vou fazer uma tributação normal, pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Né? O lucro presumido ainda é o principal... o principal planejamento tributário hoje das construtoras é o lucro presumido. Se você não consegue se enquadrar no RET, que é o regime especial de tributação, você vai para o lucro presumido. Mas, dependendo desse estudo, também se aplica ao lucro real. Mas eu posso sim, respondendo mais uma vez a sua pergunta, eu posso sim ter uma unidade com mais de uma torre e eu tenho uma torre tributada de uma forma e as outras duas tributadas de uma outra forma. E empreendimentos de grande tamanho. Digamos assim, eu tenho um empreendimento que ele geograficamente ele inicia num município e termina em outro município. Sim. Também isso aí também... Pode acontecer. Pode acontecer. Mas assim, quando a gente fala mais complexo, digamos assim. Quando você fala de incorporação, a gente não tem o ISS, né? Que é o Imposto sobre o Serviço Prestado. Né? Nós da incorporação... a gente não tem esse imposto. Né? Inclusive, a Prefeitura de Fortaleza, algumas outras prefeituras, elas estão exigindo, né? Foi pauta de algumas reuniões nossas, também do Sinduscom, na Câmara dos Estudos Tributários, essa cobrança indevida das prefeituras em cobrar o ISS. Né? As incorporadoras elas não têm a obrigação de pagar o ISS, né? Mas a prefeitura as prefeituras querem que você pegue, apresente aqueles ISS dos prestadores de serviço, né? Que prestam serviço para a consultora. Então, a consultora ela é um receptor desses ISS e a gente apresenta à prefeitura esses ISS que foram recolhidos, né? Desses prestadores de serviço. Maravilha. Uma vez ele sendo pago, como é que a consultora faz para reaver? Ou não... Você consegue entrar administrativamente e aí você faz a recuperação desses... O Sinduscom está atuando muito forte desses pagamentos. Né, se reunindo com essas consultoras e tal. Existe uma regra já sobre isso que é em relação ao INSS, né? Que existe o cálculo do CUB, né? Que dependendo da quantidade de metros quadrados que você ali fez, o governo entende o valor do recolhimento que você deve ter tido de INSS. E eles usaram algo parecido para o ISS também. Certo. Só que aí o ISS é indevido para... Enfim. Só que aí se você for associado ao Sinduscom, você consegue ter esse benefício e ir atrás dos seus direitos. Olha que bacana. Então, acho que se a gente continuar aqui, vai ter assunto para 5 horas de podcast. Mas a gente deixa um gostinho de quero mais, até para vocês começarem a seguir a Constrói, conhecer um pouco mais do trabalho deles e também acompanhar a gente no Sinduscom, que eles sempre estão indo lá, sempre tirando dúvida do pessoal, isso é muito bacana. E aí eu fico aqui agradecendo mais uma vez a participação do Teodoro. Obrigado, Teodoro. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Então, se você puder só deixar um abraço aí pro pessoal e convidar o pessoal pro próximo episódio, que vai ser tão bacana quanto, e que todo mundo possa assistir esse, compartilhar essa. Possa ter assistido, né? Que você chegou até que ele já assistiu tudo. Sim. Então, agradecer o pessoal. Eu já baixei aqui no meu celular, já cliquei aqui no sininho, viu? Maravilha. Então, vamos estar aqui junto, acompanhando aí os próximos capítulos. E tamo junto, viu? Que vocês precisarem também de alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos sempre lá no Sinduscom. A nossa plataforma da Constrói também está à disposição de vocês. Show de bola. É todo o mercado. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a presença do Gui também, que veio aqui conosco hoje, Teodoro. Próxima terça-feira, 7 da manhã, a gente tem mais um episódio do Sinus Talk. E não vai parar por aí, pessoal. A gente está terminando a 4ª temporada e já a 5ª temporada vai estar saindo para vocês quentinha, com muita coisa boa para vocês. Então, conto com vocês próxima terça-feira, compartilhe com aquele teu amigo, manda para aquele teu colega. E estaremos aqui 7 da manhã. Valeu?